Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você vai estar assistindo esse podcast, essa entrevista. Hoje uma presença muito especial, Gisele Santos, doutora, nossa amiga aí do agro, parceira. O nosso prazer ter você aqui, Gisele, nessa noite. Obrigada, Edson. Obrigado pelo convite, né? Estar aqui com vocês, com um café maravilhoso ainda. Espero que você esteja assistindo isso de manhã e com um cafezinho também, que olha, tá especial. É isso aí. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre vida, sobre essa paixão pelo agro que a nossa amiga Gisele, ela tem. Gisele, como que surgiu essa vontade, essa determinação pelo agro? Como que foi isso na sua história? Conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar falando com os ouvintes aqui, a turma que vai assistir, justamente sobre o agro, né? Que é uma das minhas paixões. E é muito interessante isso, quando as pessoas me perguntam de onde surgiu essa coisa do agro, como que você foi parar na agricultura, na agronomia, né? E geralmente as pessoas conectam que para você entrar na agronomia você já tem que ter ligações com o agro, né? Sim. Ou o pai agricultor, ou alguém da família agrônomo. E na minha família, eu fui a primeira agrônoma. Primeira agrônoma. Primeira, e não tinha nenhum agrônomo também. Tinha um primo do meu tio um pouco Parentes distantes. E aí alguns tios já mexiam com agricultura, mas muito pequeno no Paraná, né? Eu sou de São Miguel do Iguaçu, Paraná, oeste do Paraná, pertinho de Cascavel, perto de Foz do Iguaçu, né? E aí, naquela época do vestibular, pega aquelas listas. Na verdade, Edson, eu ia fazer física. Física, olha só. Eu amava cálculo. Para fazer tudo aqueles concursos de física, disputa para que ver quem que acertava mais os cálculos, eu gostava. Sempre ficava em terceiro lugar, não passava, mas eu vou fazer física. Tinha aquela determinação. Aí um professor um dia chegou para mim e falou assim: você vai fazer o que com física? Eu parei, pensei, falei: pois então, o que faz com física? Aí ele falou: você quer dar aula? Eu falei: não quero dar aula. E aí é onde nasce a minha procura da profissão, né? Então, eu pego aquela lista da Universidade Estadual de Maringá, que foi onde eu formei. Forte abraço para todos que conhecem, né? Ou já passaram pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná. E aí eu peguei aquela lista, Edson. E aí 44 cursos naquela lista. A hora que eu vi agronomia, era o primeiro da lista. Eu gostava muito de ir pescar com meu pai, de ir para o campo, coisas abertas, né? E aí eu comecei a olhar os outros cursos e falei: não é física? Não é física. A hora que eu vi agronomia, eu senti uma paz. Eu falei: Senhor, né? Então, acho imagina. Que tá aí. Então, eu estava no começo do terceirão, 16 para 17 anos, alguma coisa. Essa lista você viu lá em São Miguel do Iguaçu mesmo? Lá em São Miguel do Iguaçu, lá na escola ainda, exatamente. A gente fazia todas aquelas programações para o vestibular, né? Tinha o vestibular de inverno, vestibular de verão. Então foi assim que começou, foi procurando um curso no qual eu tinha alguma afinidade. E quando eu cheguei na agronomia, lá na UEM, nossa, eu escutava todo mundo, porque eu sou filho de produtor, porque... É do meio. Eu sou do meio, eu falava assim... E eu? E eu? E eu, né? Meu pai trabalhou muito tempo com venda de carro usado, trabalhou um pouco na prefeitura de São Miguel, faleceu muito cedo também. Meu pai faleceu, eu tinha 15 anos ainda, e minha mãe fazia a parte da cozinha, né? Para as irmãs franciscanas onde eu estudava, então ela era cozinheira lá da escola. Eu ficava assim: tá, mas como é que é esse negócio então? Só que aí, a agricultura é apaixonante, né? Apaixonante. Quando eu entrei naquele primeiro ano, que eu comecei a fazer estágio, falei: achei que eu gosto. Se identificou. Me identifiquei. Então, assim, ó, que eu falo sempre para essa juventude, assim, é importante essa escolha do que você vai fazer, porque ali determina, pessoal, o que você vai ter de amigos. As suas futuras escolhas já estão no curso que você vai fazer, né? Esse cara aqui mesmo, ó, eu conheci a partir da agronomia e da agricultura, né? A gente se tornou amigos. Então, assim, foi uma escolha muito importante na minha vida. Daquele passo em diante, todas as coisas que eu tenho até hoje veio da decisão daquele dia
em fazer agronomia. Tem uma frase muito que eu gosto muito de um amigo nosso, fala assim que decisão decide o seu destino. Perfeito. Então, naquele momento, você tomou uma decisão que decidiu o seu destino, onde você estaria, né, ao longo do tempo. Então, assim, a turma que está aí, será que eu vou para esse meio da agricultura? Não tenho parente, não tenho terra? Tudo bem, gente, tudo bem. Você tem afinidade com o meio? Tá dentro. E não tem horário, né? Não tem horário. Não tem horário para começar, horário para terminar. É a paixão mesmo, pelo que a gente tem no nosso trabalho. Sim. Aí você estudou esses 4, 5 anos na UEM, de Maringá. Foram 5 anos. 5 anos. Naquela época já era 5 anos. 5 anos. E aí que vem uma diferença que eu falo para as gerações. Eu ia para a faculdade, né, eu morava quase que de favor com uma senhora, né, fazia faxina no meu primeiro ano da faculdade. E ela super me ajudava. E minha mãe mandava aquele dinheirinho contado, Sim. porque minha mãe também era quase de salário lá na cidade dela. Vocês não tinham seu pai também naquela época, né? Não tinha. E assim, fomos levando. E aí eu ia para a faculdade, então tinha aula e depois tinha duas aulas períodos vagos, né? Uhum. Falei, não vou ficar aqui à toa, não, vou fazer alguma coisa dentro dessa faculdade. E foi assim que eu fiz muito estágio. Eu falo para a turma de hoje, faz estágio, meu filho, faz estágio, vai procurar alguma coisa. Aí as pessoas acham que eu sempre fiz estágio no que eu trabalho hoje. Eu vou contar um segredo para vocês. Trabalhei com agricultura orgânica, trabalhei no horto onde as senhorinhas, a UEM tinha um horto bem grandão lá na UEM, bem centralizado na UEM. E lá elas iam buscar chá, ervas, né? Nossa, eu adorava ficar conversando com aquelas senhorinhas. Filha, essa aqui, chá de cavalinha, mas eu já tomei, é assim que prepara. Serve para tal e tal. E aí, ali, depois de muitos anos eu entendi o que significava aquilo. Aquilo foi meu network, foi meu início de network, né? Que hoje tanto se fala em network, né? Então, assim, estágio, pessoal, tá na faculdade, se dediquem. Aproveita, não importa se o tempo que não volta, né? Perfeito, é o tempo que não volta. E as pessoas hoje se preocupam muito, mas será que eu vou mexer com isso? Não se preocupa com aquilo naquele momento. Se preocupa em ter contato com diferentes situações, com diferentes aprendizados, né? Depois você vai se preocupando com o que realmente você quer caminhar. Porque você entra num curso com tanta diversidade, né? Sim, dá muitas opções, né, para se trabalhar. E como que você quer decidir do primeiro, segundo ano que você quer fazer depois, né? Então aproveita, vai fazer estágio. Aproveita. Experiências, né? É muito importante essas experiências para definir com aquilo que você vai trabalhar lá no futuro. Exato. Aí você fez esses vários estágios e você acredita que você deve ter estagiado na pesquisa também, aonde foi o starter? Foi assim. Aí no primeiro ano da faculdade eu comecei a fazer os estágios. E nas férias, o que eu fazia? Estágio fora. Então eu fazia estágio em cooperativa e assim vai. No segundo ano da faculdade eu comecei a fazer o estágio na pesquisa. Aí é onde eu vi que... Se identificou mais. Falei, nossa, esse negócio é legal. Gostei. Minucioso. Falei, esse negócio é muito legal. Ia para o campo. Não era laboratório, nada assim. Então foi muito bacana essa questão com a pesquisa. Então eu iniciei com a pesquisa dita, né? Desde relatórios, tudo desde o segundo ano da faculdade e assim fiquei. E aonde foi desenvolvendo. E até hoje estou, né? Sim, cada dia mais se aperfeiçoando. E aonde que surgiu essa vontade, esse desejo de fazer um mestrado, um doutorado? Conta para nós, assim, como é que foi, assim... Eu acredito que você passou pela faculdade e entendeu assim, acho que eu posso mais, eu posso avançar mais. Olha que coisa maluca, né? Não sei quanto que vocês que estão nos escutando acreditam na sua conexão com o Espírito Santo, mas conecte-se cada vez mais a Ele. Teve um professor que falou assim, Edson, olha, isso nós estamos falando do primeiro dia de aula da agronomia. Ele falou assim, ele estava explicando a profissão, né? Na agronomia você pode isso, você pode aquilo. E se você quiser fazer mestrado e doutorado, entre a graduação, mestrado e doutorado são 10 anos. Na hora, eu falei para mim mesma, é a minha cara fazer esse negócio que demora tempo, mas eu acho que eu não quero. Mas na hora eu bati o olho e falei assim, é a minha cara isso aí, mas não quero. Pois bem, né? Sim. Entre o querer e o propósito, existem os entendimentos. E quando eu comecei a trabalhar com pesquisa,
ia apresentar. Ah, eu também fui do PET, PET Agronomia, era PET. petiana. PET é Programa de Educação Tutorial. E eu gostava demais daquilo. Mesmo, mas eu gostava demais daquilo. Então, o único caminho pós-faculdade era se eu realmente seguisse um mestrado para eu continuar Se aperfeiçoar mais. me aperfeiçoar. Então, assim, ó, muita gente me liga e pergunta assim, vale a pena o mestrado? Fala assim, olha, o mestrado serviu para mim para várias coisas. Primeiro, mais experiência, sim. Só que o principal ponto foi maturidade. Maturidade. Quantos anos hoje a turma está saindo da faculdade? 22, 23 anos, né? Mais ou menos 24. Os Isso. que não ficam pendurados. Então é justamente isso, assim, eu me vi muito nova, né? Que eu estava saindo ali com meus, acho que era 22 para 23. Eu falei, eu quero mais um pouco, eu quero aprender mais um pouco, entender mais esse mercado, observar, fazer pergunta, né? Continuar fazendo minhas perguntas. E aí eu fui para o mestrado, não me arrependo nem um pouco. Então todas as pessoas que me perguntam, Gisele, vale a pena? Meu amigo, nada vai arrancar o seu mestrado de você. É mais. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu vou perder mais 2 anos. Você não vai perder, você vai investir mais 2 anos. Agregar conhecimento. São mais 2 anos, né? Então vale a pena sim. Aí você fez o mestrado em plantas daninhas, qual foi nessa área mesmo? Aí onde é que surge, né, a paixão por plantas daninhas? Onde que começa essa história? No segundo ano, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, era o time que mais ia para o campo, né? Eu falei assim, é isso aí que eu gostei. É que eu quero. Eu gostei desse negócio de ir para o campo aí, que esse negócio de laboratório não é comigo. E então fiz o mestrado em plantas daninhas, que eu já vinha da faculdade, né, fazendo aquilo. E claro, antes que no começo, olha só, presta atenção aí, juventude, ó. Quando eu me vi no mestrado, meus amigos tudo trabalhando, ganhando dinheiro, ô trem, e eu ganhando uma bolsa desse tamanho, assim, ó. Malemar dava de pagar as contas, falei, Senhor, já passei toda a faculdade num perrengue, ainda continuo aqui. Mas você precisa ter paciência. Paciência. Paciência nada mais é do que uma pá de esforço mais a ciência. É o quanto você se dedica naquele tempo que você tem para fazer aquela atividade. E saber o quanto tempo demora para você colher o fruto daquela atividade. Fantástico. E assim, claro, meus amigos estão todos bem, graças a Deus, mas depois eles cansaram daquela venda, de vender, eles cansaram rápido, né? E depois tentaram voltar atrás e eu vi que muitos já não conseguiam tanto, assim, de famílias, eu morava muito longe. Então, assim, tenha paciência, né? Você está ali plantando. Você vai plantar, aí você vai regar, aí você vai ainda colher os frutinhos, aí daqueles frutinhos você vai plantar de novo. Semear. Exatamente, tem que ter paciência. A semente nós não podemos comer, nós temos que lançar, né? Ótimo, perfeito. Se todo mundo soubesse disso, o mundo era melhor, hein? Com certeza. Muitas vezes nós saímos da faculdade, nós conversávamos esses dias com uma família, né? E onde muitas vezes as pessoas, tanto os meninos, eu falo mais pelos meninos, que os meninos são um pouco mais ansiosos que as meninas, eles querem sair já galgando lugares altos, ser super vendedores, né? Eles querem ocupar lugares altos. Não é errado, não, mas eu acredito, como a Gisele está falando para nós, há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes diz isso. Há um tempo de plantar, há um tempo de regar, há um tempo de cultivar e vai ter o tempo também da colheita. Perfeito. Né? E a vida, eu falo assim, Gisele, você já está colhendo? Estou colhendo os frutos, mas eu estou plantando numa velocidade, meu amigo, que eu já estou pensando lá na frente. Então, assim, quando você aprende realmente que cada coisa tem seu tempo, sim, você não precisa ter tanta pressa dessa colheita. E aí, o que eu tenho percebido também antes? Que a pressa das pessoas em colher, né, em rápido, ter o resultado rápido, né? O que está acontecendo? Elas cansam. Sim. Se decepcionam, se frustram. Porque não era isso que eu esperava. Né? Mas às vezes coloca uma expectativa no momento, naquela... Imagina se você tivesse colocado a sua expectativa só naquele curso ou coisa daquele tipo, né? Você talvez poderia ter se frustrado no meio do caminho, mas você decidiu, não, eu quero mais, né? Quero avançar, eu quero crescer, eu não quero ser apenas uma pessoa em formação de agronomia, mas eu quero um pós disso, eu quero mais conhecimento. Então,
Isso é muito importante para agregar. E outra coisa, que uma chave muito importante que eu tenho comigo é assim, ó, se eu vou fazer algo, eu vou dar o melhor naquilo lá. Com certeza. Não vou entrar para... Não, eu vou entrar só para cumprir o... Não, você então vai fazer, faça bem feito. E aí eu tinha comigo, quando fosse fazer o mestrado, e a minha vaga do mestrado foi difícil. Teve uma época que eu pensava assim, Senhor, não dá para facilitar um pouquinho minha vida, não? Ajuda eu, Deus. Ajuda aqui um pouquinho, vai. Fui fazer o mestrado, não tinha mais vaga. Olha e só. aí, eu me vi. Claro, minha mãe, eu formei, acabou, né? Formou a filha. Né? Então, ó, tadinha, tava bem cansada, né? Não podia ficar exigindo mais. E a minha mãe super me ajudou, minha mãe e minhas irmãs, né? Sim. Aí, Você é a caçula. sou a mais nova, sou a caçula. Aí eu formei e me vi sem vaga no mestrado, sem emprego e querendo fazer o mestrado. Pois bem, um dia eu cheguei para um professor e falei, professor, eu não vou mais poder trabalhar aqui para o senhor porque eu preciso ir trabalhar, eu vou achar um bico aí, um serviço de garçonete, que der para fazer, porque eu preciso pagar um aluguel, né? Você acredita? Professor Jamil e professor Rubens foram 2 paizões para mim. Ele me deu um cheque, só que a assinatura dele falou assim, põe o valor que você precisa. E antes de você passar qualquer necessidade, você deveria ter me avisado. Nossa. Isso para mim foi uma lição. Hoje, para minha turma, para os meus braços direitos e para as pessoas próximas, eu falo exatamente isso. Porque eu tentando sozinha. E na verdade, qual que é a dificuldade a gente tem de pedir às vezes uma ajuda, alguma coisa? Eu estava trabalhando de forma digna ali com ele, né? E aquilo para mim assim foi um exemplo de pai, de profissionalismo, de tudo, sabe? Pois bem, aí não tinha vaga no mestrado. Oh, Deus. E agora? O outro professor, o Rubens, chegou para uma outra professora e conversou e falou assim, olha, a Gisele é muito dedicada. Então aí, ó, outra chave, se dedique ao que você vai fazer, né? Alguém está olhando por você e principalmente Deus está olhando por você. E aí ele vai lá e mexe todas as pecinhas. Vai dar certo, é aqui. Mas não podia ser tão muito simples para você dar valor. Tinha que dar uma volta, né? Processos. Deu um processo, Pois bem, abriram uma vaga. Olha só. E aí essa vaga foi minha. Então eu fiz nas plantas daninhas com uma outra professora e eu prometi para mim mesma, eu falei assim, eu não vou só passar por aqui, eu vou fazer um negócio. Fazer história. Vou porque eu vou e sempre fui muito garrada no trem, né? E aí para vocês que talvez já ouviram falar, o meu mestrado foi o primeiro caso no mundo de resistência de uma buva que eu encontrei ela no Brasil, que na verdade todo mundo chamava de conisas bonariensis, e eu nos meus estudos comecei a ver que não tinha nada a ver com aquilo, tudo que eu via no Paraná não tinha nada a ver com aquela espécie. E aí esse professor Rubens chegou para mim e falou assim, então vai, faz uma escicata que eu quero achar alguém para ver o que é. A resposta foi, que eu falava assim, eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que não é isso aqui. Não é. Aí veio a resposta. Conisa sumatrense, variedade sumatrense. Então, o meu mestrado foi o primeiro relato nas Américas, né? E o primeiro caso de resistência no mundo de glifosato a clorimuron, né? E então muita gente cita lá Santos G, né? 2011 é o meu mestrado na época. Então, para mim ali foi uma prova muito grande e até legal eu recordar isso, porque às vezes a gente até viver, né? A gente até esquece do quanto que Deus é misericordioso e poderoso em toda a sua obra, em todo o encaixe das peças, né? E aí, no mestrado, bom, depois de tudo isso, tudo aquilo acontecendo, um turbilhão de coisas, o professor Jamil falou assim, Sim. Gisele, vamos pro Mato Grosso, vai lá, vamos tentar alguma estação lá. E aí foi onde eu conheci o Edson lá. Sim, lá em Primavera do Leste. Em Primavera do Leste, onde você estava fazendo a faculdade, e ó... Suado e ralado. Não tinha moleza não, 2012 isso. Não tinha moleza não. Fazendo estágio, rodando aquele Mato Grosso, né? Trabalhando. Então, assim, foi muito bacana, assim. E pense numa experiência que, assim, ele também estava trabalhando, né? Sim, na parte da estágio, na parte de pesquisa. E nós também. Então, a gente se ajudava muito, né, nessa parte. E todo mundo ali olhando assim, não tinha nada para ganhar, nada para perder, mas assim, era uma ajuda mútua, um ajudava o outro para a coisa render, né?
Com certeza, vamos Muita colaborar. soja plantada na bicicletinha. Muita soja plantada, muito percevejo castanho analisado, né? Pra quem não conhece, percevejo castanho é um bichinho que fica na terra fedido, fedido. Ataca as raízes das plantas. Mas foi um tempo muito precioso, né? Onde você estava saindo do mestrado e logo depois você entrou no doutorado, naquele tempo. Foi, mas olha que loucuragem, né? É muito bom relembrar. Porque já que eu fui meio que rejeitada no meu mestrado, sabe por que não tinha vaga para mim? Porque eu não tinha um artigo. Eu trabalhei a faculdade inteira, trabalhei, e não tinha um negócio publicado, né? Como a gente diz em revista, né? Eu falei, é isso que faltou? Foi, é. Ah, tá. Então senta lá, né? Senta lá que agora nós vamos ver. Espera que eu tô chegando. Espera aí que eu tô chegando. E aí foi nisso, são 2 anos o mestrado. Eu me dediquei a fazer bem as matérias, o que não é algo difícil, porque quem for fazer vai ver que não é muito diferente do que você viu na faculdade, um pouquinho mais aprofundado, né? Mas é legal porque você tem tempo para se dedicar a algo, né? Eu me dediquei a escrever aqueles artigos, Edson, mas eu escrevi. Então, quando eu fui para a Primavera, eu ainda estava terminando de escrever muita coisa. E aí era junto com a Alessandra, não sei se você lembra dela, que é uma colega nossa de trabalho, e me ajudou muito a escrever os artigos. Pois bem, em 1 ano e meio nós publicamos 14 artigos científicos. Olha só. É muita coisa em 1 ano. É um recorde. Aí, nisso que eu fui para a Primavera do Leste, veio o gosto por querer trabalhar. Experimentar o fora, né? Porque Sim. uma coisa que as pessoas, eu vejo que é normal na humanidade é viver a bolha, né? Muito. A gente vive em bolhas, né? Essa minha bolha do trabalho, a minha bolha social, a bolha. Então, quando eu saí daquela bolha, eu vi que, nossa, como era legal. Como era legal conhecer gente diferente, como era legal trabalhar. Relacionamentos. Pegar um carro de uma viagem, uma cidade para outra, adversidades. E não foi fácil, né? Lidar com as adversidades, acho que eu... Eu falei, não quero doutorado, eu quero trabalhar. Quero trabalhar. Quero me dedicar. Quero dedicar. E aí eu já muito pai, hoje eu sinto assim que nós temos que ajudar essa juventude. Com certeza. Muito do que os professores nos orientaram, a gente precisa ajudá-los. Ele falou assim para mim, Gisele, se você passar no doutorado, você vai fazer. Aí eu falei assim comigo mesmo, só se eu passar em primeiro. Porque senão não vou fazer. Eu queria trabalhar, na verdade, eu queria achar uma desculpa. Sim, para eu trabalhar. Edson, fiquei em primeiro. Primeiro lugar. Deus disse, volta lá, que você vai fazer esse doutorado. Mas no meu coração estava que eu queria trabalhar. Aí o que eu fiz? Já que eu estava na mesma instituição da graduação e do mestrado, eu conhecia todos os professores. Sim. E aí eu fiz todas as matérias, tudo que eu podia em 6 meses. Em 6 meses mesmo. Aí o pessoal deve estar pensando assim, não, essa guria só estudou, né? A vida inteira. Mas não, gente, é que existe chaves para você poder estudar e se dedicar e se divertir ao mesmo tempo. Eu fiz muitos amigos, muitas amigas. Então não é só se trancar e estudar, não. Você tem que ter o seu período e você desfrutar, para a mente conseguir absorver o estudo também. E aí dali que eu fiz tudinho, Edson, eu falei assim, agora eu não sei. Pronto. Agora eu não sei mais qual é o próximo passo. Lá, como diz, né? Põe na mão de Deus e vem. Então, foi um processo bem intenso. Até eu terminar as matérias do doutorado foi intensidade master. Eu imagino, né? Porque fazer tudo isso concentrado e depois, que nem você disse, o que fazer agora, né? Ai, deu Foi entrou quase em parafusos, vamos dizer assim, né? Foi mesmo. Porque, assim, ó, eu vim acelerado. Foi a primeira vez na minha vida, assim, ou a segunda vez, né? Que deu aquela... O que vem depois disso? O que fazer agora? O que fazer agora? Eu acordava, falava, não tenho uma matéria para fazer Aí eu comecei, por onde eu vou? O que eu faço? Pessoal, oração. Oração, você só pedir e não ter a ação de orar, talvez a gente não consiga visualizar, né? Algumas coisas estão preparadas para nós.
Eu rezava, mas no fundo do meu coração estava assim, e aí, filho, você não vai se mexer, não? Você só quer que reza Aconteça. e caia do céu a vaga escrita, né? Eu tinha um computador, naquela época era um computador de mesa, não tinha esses chiqueses de notebook ainda, né? Eu comecei a entrar no site de tudo quanto é trem que eu vi e mandava currículo lá, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Headhunter, nem sei se isso existe ainda hoje em dia. Eu acho que não lembro. Headhunter nada mais é do que aquele cara que do nada acha alguém, liga e marca uma entrevista, né? E um belo dia eu tô lá, meu telefoninho, aqueles... Também não é esses telefones assim, tal do touchscreen, né? Telefoninho antigo. Tô com 011, eu falei, mas não conheço ninguém lá, não vou atender não. Aí, por isso, gente, escuta o teu coração, atende. Eu atendi e era esse Headhunter, que eu não sei de onde veio e pra onde foi. Ele marcou 2 entrevistas para mim, e uma delas foi na Dow AgroSciences. Aí depois dali, tem toda uma história. Então teve todo esse processo onde você recebeu essa ligação desse Headhunter. Aonde você recebeu a proposta para trabalhar na Dow, aonde veio para o Mato Grosso do Sul. Foi. Aí eu falo, Senhor, dá para ser um pouquinho mais fácil? Aí fui para uma entrevista. Gente, nunca tinha andado num lugar grande assim. Maringá é grande, mas eu era acostumada no bairro que eu morava, sim, né? Sim. No acostumada a ir para a faculdade, voltar para o bairro, para o centro de pesquisa. Aquilo, né? Tinha andado de avião acho que 1 ou 2 vezes na época da faculdade. E aí fui fazer essa entrevista. Cheguei lá, Edson. Foi em São Paulo? Foi em Mojimirim. Mojimirim. Aí eu desci em Campinas de avião, né? E esse povo paga tudo as passagens, não sei se ainda paga, mas pagava todas as passagens. Não, porque você vai pegar um avião assim, aí fulano vai... Eu já estranhei aquele trem, né? Pois bem, cheguei em Campinas, cheguei até Mojimirim. Eu sempre fui muito simples, pessoal. Nossa, para me ver na beca, só se realmente eu tiver aqui naquele ambiente. Então, eu fui do jeito que eu sempre andei simples. Uma sapatilha, uma calça boa, uma camisete, cabelo bem penteadinho, né? E fui. Cheguei lá, meu amigo. Os homens tudo engravatado. Todo mundo que estava para disputar aquela vaga, gente, tudo engravatado. Alinhadíssimo. E aí, como eu ia ser a primeira entrevistada, e eles falaram, leva a sua mala na entrevista, que você já volta para o aeroporto. Gente, como que vocês acham que era a minha mala na época de estudante? Era mais simples possível. Que eu cheguei lá, Edson, que eu vi todo aquele povo, tudo engravatado. Mala de rodinha. Aquelas malas de rodinha, eu com a minha mala, não esqueço jamais. Minha mala era marrom claro, daquelas meio que de sacoleiro mesmo, sabe? E ela tava rasgada do lado. Eu deixei ela do lado do sofá. Eu falei, se alguém perguntar... Pegou. Bom, pois bem. Aí eu cheguei lá, eu desencanei. Eu falei, eu vou ver como Será, Deus? eu vou ver como é que é esse negócio aqui. Não tem nada pra perder mesmo, já tô aqui mesmo, né? Vou aí conversar com essa turma, né? Só pra gente entender o que é o caminho. Toda hora tem o momento de plantar, de colheita, né? E a gente tem que ter paciência do processo. Fui para a entrevista. Cheguei lá, sem mentira, gente, aquela mesa cheia de... Né, o pessoal de multinacional muito bem alinhado, tudo cheio de chefe. Sentei muito humildemente ali, começaram a me entrevistar. E olha como foi interessante. A passagem por Primavera, onde a gente fazia aqueles ensaios do Percebeu de Castanho, um dos pesquisadores me entrevistando era de entomologia. E ele me perguntando, mas você trabalhou a faculdade inteira com herbicida, o que você conhece da parte de pragas? Ah, meu amigo, então a importância de você passar por processos. Com certeza. Aquele processo de primavera, de mexer com pesquisa lá de entomologias, além de herbicida, foi onde eu respondi muita coisa para ele, de uma safra vivida. Ele ficou encantado. Aí foi, aí falaram assim... Você sabe falar inglês? Eu vou contar um segredo para vocês. Chegou lá, é uma multinacional, né, americana. A Headhunter já tinha me avisado, né, que a parte da entrevista ia ser em inglês. Meu amigo, daquele dia em diante eu escutei inglês no meu café da manhã, no almoço, que eu fazia o curso, né, certinho, toda semana, 2, 3 aulinhas ali, mas nunca eu tinha falado.
Então eu ensaiava, gente. Então, por favor, quando você tiver um desafio na sua vida, ensaia. Ensaia, vai lá na frente, ensaia. Joga pra fora, fala. O seu cérebro, o seu ouvido precisa te ouvir, tá? Não é ensaiar de imaginar só. Não, joga pra fora. Vai e nesse meio tempo também fui fazer um concurso pra professora. Olha só. Nesse meio tempo fui fazer um concurso pra professora. Então você tem que ensaiar. Ensaiava, Edson. Eu ensaiava, eu me apresentando em inglês, né? My name is Gisele Santos, tudo certinho. Aí, gente, as perguntas que vão fazer numa entrevista, se você pesquisar na internet, tem tudo mais ou menos. Eu respondi todas em inglês e ensaiava em inglês. Pois bem, passei no teste do inglês. Olha só. Oh, glória, hein? Bom, acabou aquela entrevista, falei, agora vai entrar os engravatados, eu vou embora, né? Né? Uhum. Olha O que sobrou pra mim? Pessoal, assim, ó, por que não façam, eu demorei para aprender isso na minha vida, por que a gente se diminui de algumas coisas que estão prontas para nós? A gente se sente incapaz, nós nos sentimos que aquilo não é para nós. Porque muitas vezes nós se autoavaliamos. Né? Exato. Porque muitas vezes nós se autoavaliamos. Imagina, eu, lá que morei lá no interior do interior, exemplo meu do Mato Grosso, de Tiquira, né? Vou chegar, vou conquistar, será que eu vou conseguir? Meus pais, né? Não tinha condição, onde eu estou, lá no interior de São Paulo, do Paraná, desculpa, né? Ir para a faculdade, romper várias barreiras sociais até por ser mulher, que naquela época era mais difícil. 4 mulheres na turma. Então, assim, muitas vezes a gente não acredita no nosso potencial. Mas eu gosto de citar muito uma passagem que Deus fala assim, né? Pois bem, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Eu acredito que naquele momento que você pensou assim, nossa, mas a minha mala é deteriorada. Talvez a minha roupa não condiz, né? Talvez, sei lá, tô mal vestida, sei lá, né? Nervosa, estressada. Talvez Deus naquele momento falou assim, Gisele, pois bem, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, de bem. Né? E nós, muitas vezes, né? Acontece muito isso às vezes comigo. A gente se interioriza, a gente fica, poxa, mas será? Será que isso é pra mim? O tal do sentimento do não merecimento. Não merecimento. É como se aquilo não merecesse, né? E eu nem conhecia as pessoas que estavam lá. Eu estava julgando por uma roupa, né? E tá bom, saí de lá, peguei... gente, ainda bem que a hora que eu fui pegar a minha mala não tinha mais ninguém na sala. Falei que se ela arrebentar aqui no meio, sai minha roupa tudo jogada aqui nesse negócio. Pô, peguei minha mala, coloquei embaixo do braço e embarquei naquele táxi, né? Fui parar no aeroporto. E aí, já que eles iam pagar a passagem de ida e de volta, o que eu fiz? Eu não peguei a volta para o Paraná de novo. Eu falei, a volta, eu peguei para Cuiabá. Que aí eu fui parar lá na minha irmã. Minha irmã tem uma casa no Pantanal e ela falou assim, minha irmã, vem, fazia tempo que eu não ia, né? Eu falei, já que estão me dando uma passagem, né? Vou aproveitar, não tem nada para fazer lá, já terminei todos os meus negócios. Gente, eu cheguei lá em Cuiabá, que a minha irmã foi me buscar, que a gente foi pro Pantanal, eu amo pescar. O pessoal me liga, Edson. Você ainda tá por perto? Que agora tem a parte 2. Eu falei, tô aqui no... Aí eu falei, não, me dá um diazinho de descanso, eu vou pescar, né? Aí eles marcaram minha passagem de novo, fiquei um dia lá pescando com a minha irmã. Gente, para quem não conhece lá algumas coisas do Pantanal, a água que a gente toma banho nas casas do Pantanal é água do rio, tá? Hoje em dia que tá um pouquinho mais moderno, né? Mas nós estamos falando de mais de 10 anos atrás. E foi muito interessante, porque passou um jacaré boiando, não sei o que, um cheio de urubu, e logo eu tinha que tomar banho. Falei, não, essa água aí... Não, beleza, senhor. E aí esse meu banho aqui é o banho que eu já vou pra entrevista, né? Edson do céu. Sem contar que levei 2 carrapatos comigo, tá? Vambora. E aí cheguei de novo, né? Naquele lugar, naquela entrevista, eu falei, nossa, foi tudo muito rápido. Eu fui e voltei. Uma coisa assim, muito dinâmica naquela época. Cheguei lá. A entrevista era toda em inglês. Meu Deus. Com um gringo. Foi um aprendizado muito grande para mim, que eu lembro que eu saía de lá e falava assim, por que eu baixei a guarda? Eu deveria ter ficado treinando meu inglês. Mas, pois bem, tudo que eu treinei, né?
ainda as palavras vinham. Aí quando chegou uma hora que eu não conseguia mais, mas eu treinei explicar meu mestrado em inglês, treinei tudo. Aí eu tive que ir pro português de novo. Mas eles me entenderam, a gente conseguiu se comunicar, o que foi bom. Aí você foi em São Paulo de novo, daí? Fui em São Paulo de novo. Gente, foi muito interessante, né? Foi a primeira vez que alguém me entregou um papel de proposta de emprego, Edson. Tô eu lá bem humildemente, sem saber mais se eu falava português, inglês, o que eu falava fazia? mais. Ele me entrega um papel e aí ele falou assim, não precisa dizer tua resposta agora, pense e depois você dá a resposta. Gente, eu nunca tinha recebido proposta de emprego, que eu olhei aquele salário naquele papel, mas eu tive que me conter, né? Aí eu vou me conter. Deixa eu respirar aqui. Vou me conter, mas meu coração vibrava já, porque eu nunca imaginei ganhar um salário daquele na minha vida. Olha só. Em uma multinacional, né? Catei aquele papelzinho, embarquei naquele táxi. Primeira coisa que eu fui fazer, fui para dentro de uma igreja agradecer a Deus. Fui lá e agradeci. Liguei para minha irmã, eu falava, minha irmã, liguei para a Grana na época. E eu não tô acreditando nesse papel aqui. Mas o que está escrito nesse papel? Eu falei, o salário é tanto. Meu Deus. Meu Deus do céu, né? E assim, isso foi no ano 2011, 2012. Foi logo uma safra depois, né? 2012. Só que aí, né, vem as alegrias e vem aquele negócio. Aí foi aonde a turma me falou assim, só que a vaga é pro Mato Grosso do Sul. Gente, Mato Grosso do Sul, para mim, era só o caminho para eu chegar no Mato Grosso, que não tinha mais nada aqui no Mato Grosso do Sul, né? Pois bem, aí eu comecei, mas o que eu vou fazer lá? O que eu conheço? Aí quem que eu conhecia que morava no Mato Grosso do Sul? Eu. Foi muito legal. Para vocês entenderem, pessoal, para vocês aproveitarem o processo, network. O que eu aprendi de network? Que 80% dos meus negócios são com pessoas que eu nunca imaginei conhecer na vida. Só que eu saí da bolha, né? Então ir para lá foi sair da bolha. Sim. E aí eu liguei para esse aqui e falei assim, consegui um emprego, né? E era no Mato Grosso do Sul, mas eu não conheço nada. E o Edson falou, eu moro em São Gabriel, né? Minha família tá aqui, né? Porque eu conhecia seu pai, né? Sim. Que foi ajudar lá na sua mudança. E assim eu vim para cá. Era para morar em Campo Grande. Pois bem, não, eu passei reto mais um pouquinho. Agora a gente vai continuar contando a história, só que com um convidado especial, que é o meu filho, tá? O Davi Miguel, tá aqui com a gente hoje. Pessoal, e aí, nisso, eu nunca tinha dirigido longe, Edson. Sim. E de repente, gente, eu me vi com um carro para atravessar de Mogi Mirim, São Paulo, até aqui. E na época não tinha o Waze. Não tinha essas facilidades. Não, eu entrei no Google e comecei a entrar na entrada, quilômetro tal. Na mão mesmo. E foi indo. E aí o Edson começou a orientar. Não, você vai passar tal cidade no Mato Grosso do Sul. E eu vim parar em São Gabriel, né? Olha só. Então, coragem, turma, coragem. Assim, os desafios vão vir, mas eu falo para essa turma, faça a coisa com calma, não se desespera. Nunca tinha dirigido, pegado um carro dirigido longe. Hoje eu vejo que muitas mulheres têm dificuldade com direção. E eu dou o meu exemplo, né? E aí tem um código muito forte, que foi uma tia minha que me ensinou. Ela falou assim, filha, você sabe dirigir 5 quilômetros? Eu falei, sei. Não, ela falou assim, sabe dirigir 5 metros? Eu falei, sei. Quem dirige 5 com paciência vai dirigir 10. Você dirige 10 metros, filho? Eu falei, dirige, Sim. tia. Você vai dirigir 5 quilômetros, você vai dirigir 50 e você vai chegar. Vai indo, né? Vamos a cortar, perseverança. Vamos cortar aqui, vai lá, pai. Não, deixa ele, tem. É a perseverança, né? É a determinação. As suas decisões que te permitiu a estar onde você está hoje. E é muito bacana lembrar, tá falando aqui pro Edson, né, nesse nosso intervalo aqui entre o Davi chegar. Como é bom lembrar, né? Hoje mesmo eu estava na estrada, tendo aquela conversa com Deus, né? Falei, Deus, dá para facilitar um pouquinho? Mas olha como é legal a gente lembrar, né? Deus já vem preparando, né? Preparando. Já vem para a gente enxergar cada vez mais o que precisa ser feito. Sim. E como que está sendo essa experiência, passando essa questão, toda essa paixão para o seu filho, assim? Como é que... Diferente um pouquinho da sua história, que não teve os familiares ligados ao agro, ligados à agricultura, e hoje
Você é ligada à agricultura, uma das maiores pesquisadoras do nosso Brasil, né? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então, como que é transmitir essa questão desse legado, dessa importância do agro? São duas coisas que eu sempre falo para as pessoas, né? Nós somos pais e mães, só que nós somos também treinadores, Sim, né? O que meu pai e minha mãe me treinou com códigos importantes, que trabalha não mata ninguém, sim. né? Então esse foi um dos principais códigos, e a oração e muita fé. Hoje, o que eu passo para o meu filho, né? Você viu que ele veio aqui, ele já, passou a mão aqui no trator. Então, esses são os códigos, assim, que a gente tenta passar para o Davi o máximo possível. É a paixão pela terra, Aham. o amor pela terra, e ele entender que aquela terra... Tem uma oração que fala sobre a terra, né? Quantas gerações já passaram Sim. por essa terra? E ela continua alimentando as gerações. Então, cabe a nós, com essa profissão maravilhosa, e junto com o agricultor, justamente aproveitar o máximo dessa terra. Sim, e extrair, né? extrair dela. Então, é isso que a gente tenta passar o máximo para o Davi. Essa paixão, sabe? Desde pequenininho já um trator, mexendo na terra. Com certeza, é muito importante, né? Deixar um legado. E assim, nós temos acompanha muito você, assim, você tem viajado pelo Brasil inteiro, mais para a região norte do nosso Brasilzão. E como que é conciliar essa questão casa, família, filho, esposo, né? A Gisele é casada com o Rodrigo, é um super pai, Que né? tá aqui. Que está presente com a gente aqui na gravação. Então, a grande importância, né? Ter um grande homem ao seu lado para somar, para te ajudar. Como é importante isso, né? Para ser parceiro, né? E você sabe que esse é um assunto bem importante, Edson. Hoje eu vejo que muitas mulheres estão infelizes por querer ser tão independente e achar que não precisa de ninguém. E aí tem um negócio muito forte que é bíblico. O homem é o provedor de uma casa. Sim. Então, como é viajar todo esse Brasil, levar a mensagem, né, ao agricultor e ao mesmo tempo ser esposa, ser mãe, isso. Parece loucura, mas é possível, né? E principalmente quando o que nós fazemos tem um propósito muito claro, né? Eu já tentei diminuir várias vezes as minhas viagens, agora já dei uma diminuída porque meu filho está precisando de mim. Nessa questão de mais atenção, né? Então você vê, eles estavam procurando, cadê a mamãe? Até que acharam a mamãe aqui, né? Sim. Mas também tem um outro lado do produtor que pergunta assim, você não vai mais vir aqui, Gisele? Eu preciso. Então, como aquilo também fosse a minha missão. Então eu falo assim para as pessoas assim, ó, são vários lados que para manter o equilíbrio não é simples, mas é possível. Sim. Né? Então, tem épocas que vai ser mais isso, épocas que vai ser mais aquilo, mas é possível, né? Com a parte de estrutura, a rede de apoio que a gente precisa montar. Sim. Então, o trabalho, as viagens, é tudo muito conectado, né? Então, eu e o Rodrigo, a gente conversa muito em casa. Isso é importante, né? Comunicação. Diálogo, comunicação. Muitas coisas que eu acho que eu vejo que nos casais que falta é conversar. Conversar é comunicação. Hoje você faz parte de uma empresa que chama Desafios Agro, que vocês são em 4 pesquisadores que atendem aí vários segmentos da agricultura, né? Tanto agricultura, pecuária. Como que é esse trabalho, assim? Como que você cuida da parte das plantas daninhas? Perfeito. Né? E tem os outros pesquisadores colegas que cuidam de outras partes e você viaja pelo Brasil palestrando. Exato. É aquela velha história, né? Eu falava pedir para Deus, eu quero ser referência no que eu faço, né? Esse Amém. momento chegou, graças a Deus, e estou muito feliz por isso. A Desafios Agro, nós somos em 4 sócios, né? E foi um negócio assim que é como se cada um tivesse se preparando onde estavam, né? E de repente nós nos unimos por N motivos, né? Uma pessoa convidou todos e formou essa empresa que é hoje. Talvez vocês conheçam a Desafios Agro pelo escritório, as estações de Bandeirantes, mas hoje nós já somos a segunda empresa, a segunda maior empresa de pesquisa privada no Brasil.
né? Olha só. Com 7 estações de pesquisa. E tá aqui no Mato Grosso do Sul, né? Isso que é muito bacana. Com sede na nossa cidade também. Exato, uma das sedes aqui. E eu gosto muito de levar o nome da nossa cidade para Sim, onde eu isso é vou, importante. né? Nesse Brasil. E sempre tem alguém que conhece Sim, São Gabriel do Oeste, né? Isso eu sempre me sinto cada vez mais em casa. Eu falo que o Brasil antes ele era muito grande, ele continua sendo muito grande, mas já estou mais acostumada. Ah, vamos lá ali no Pará. Antes era vou lá no Pará. vou lá no Pará. Agora já vou ali no Pará, né? Sim, Um dos propósitos da Desafios Agro é justamente esse, pessoal, é descomplicar, traduzir a agronomia, né, para o agricultor e trazendo os novos produtos, porque a gente testa novos produtos que vão ser registrados ainda, né? sim. Então hoje a Desafios Agro tem 54 funcionários, Nossa, é uma mega empresa. hoje é uma mega empresa e que está aqui na Sendo cidade. referência no nosso Brasil, né? Que é tão amplo, né? E vários outros pesquisadores, não só os 4 sócios, a gente tem outros pesquisadores, no total Sim, de é 8 uma equipe, né? pesquisadores. Toda uma equipe. Vocês estão muito bem completos, né? Vocês têm todos os segmentos que precisam na parte do agro. Vocês têm alguém que sabe um pouquinho, mas todos sabem num contexto geral, mas você tem pesquisadores específicos para cada área. E uma coisa que todos os pesquisadores têm dentro da Desafios Agro não tem preguiça de se mover. Sim. Porque uma coisa que assim, ó, a gente até aprende nos nossos ensaios, estudando e tudo mais, mas tem um aprendizado maior que esse, é conversando. É conversando, trocas de informações. Alguém já testou um negócio que não sabe o porquê que deu certo. Aí você vai lá, anota, aí de repente você está lá no outro lugar, fulano testou a mesma coisa e funcionou também. Aí você vai e testa aquilo para ver se realmente... Sim. Agora, se eu não estou perto daquelas 2 pessoas, eles não Está se conhecem. conectada, né? Exatamente. Então, essa conexão, eu falo assim, nós somos responsáveis por conectar os pontos, né, e traduzir ele para os produtores. Sim, isso é muito importante. Voltando não muito, mas nessa toda essa questão que você falou sobre o mestrado, doutorado, a parte da faculdade, onde você viu assim um ponto assim, você acabou de dizer que você prima sempre por ser uma referência, né? E a gente tem visto isso. Aonde foi um starter que deu na sua vida assim, eu quero ser uma palestrante, eu quero ser uma palestrante, talvez não poderia usar esse termo, mas uma comunicação, uma influenciadora do bem no ramo do agro. Como que surgiu, assim, só voltando um pouquinho que a gente acabou... Isso aconteceu, pessoal, e eu lembro exatamente desse dia, porque eu era do PET Agronomia, né? Uhum. E a gente tinha que apresentar um seminário a cada 3 meses. Tinha que apresentar um seminário de meia hora. E o nosso tutor, ele era muito rígido. E o feedback, meu amigo, não era depois, era ali. Se acabou a sua apresentação, o feedback começava. Porque você colocou a mão no bolso, porque você falou assim. E a turma toda do PET, né, não era muito aberto, mas nós éramos em 12, né? Já dava o feedback ali. E minha primeira apresentação foi depois que eu voltei de um estágio na fazenda da minha irmã. E eu apresentei sobre o meu estágio e sobre a cultura da banana. Olha só. Edson, eu treinei aquela apresentação. Eu treinava em pé, eu treinava sentado, eu treinava na frente do espelho. Eu falei assim, eu vou fazer a melhor apresentação da minha vida. Gente, a hora que eu terminei, aquela meia hora, era meia hora, eu terminei com 29 minutos e alguma coisinha. Que eu terminei, e não tinha laser, tá? Naquela época, era disquete também. Então, tinha uma varinha de pesca, né? Um bambu, que era aquilo que a gente tinha que pegar para apontar, assim, na tela, né? Então, tinha colegas que iam apresentar e pegava aquela varinha e ficava chacoalhando a varinha para lá e para cá. Até isso eu treinei. Eu pegava, apontava na parede de casa e largava, porque eu peguei o cabo da vassoura para treinar. Olha só. Tem que treinar. Sim. Vocês devem saber, né? O pessoal dos esportes treina, não se cansa de treinar. A gente também não pode, independente do que você for fazer, treine, né? Cheguei lá, Edson, eu arrebentei. De verdade, eu fiquei assim, sabe, aquela sensação foi tão boa assim. Eu falei, gostei. Consegui, eu gostei desse negócio aqui. A hora que o pessoal foi dar o feedback dos pontos de melhoria, foi até difícil de eles acharem, né? Só elogio, eu falei assim, gostei. Aí fui para a segunda apresentação, eu já estava ansiosa esperando a segunda apresentação. Treinei. Falei, Senhor, gostei desse negócio aqui. virou uma chave. Virei uma chave ali.
E aí o primeiro desafio maior foi falar na frente de um monte de produtor. Aí, meu amigo, deu aquela coração veio aqui em cima, sabe? Respirei fundo. E eu tenho comigo, até hoje eu faço isso, né? Antes de eu entrar para falar, eu rezo a oração do Espírito Santo e o Santo Anjo da Guarda, né? Importante. E tem uma parte que eu gosto muito que assim, renovareis a face da terra. Então, por onde eu passar, Senhor, que você esteja comigo. E o que eu for fazer e falar, que eu renovareis aqui. Sim. Então, e assim até hoje. Onde foi que virou uma chave na sua vida. Virou. E é muito importante, né? Você se dedicar ao máximo àquilo que você faz, né? Para ser uma referência. E, assim, não podemos deixar de falar essa questão de Deus, assim, na sua vida. Como tem sido nos últimos tempos, assim, essa conexão que você enfatizou em vários momentos, assim, como é que tem sido esse momento? Eu vi que você está vivendo um momento novo na sua vida com essa questão. Como é que tem sido essas experiências? Cada vez mais maluca. Porque esses dias eu e o Rodrigo estava conversando em casa e a gente estava falando assim, nossa, por que essas oportunidades estão surgindo para nós tão assim? Parece que não apareceu para outro, por quê? Ó, de novo, a gente achando que não é merecedor daquilo, né? Sim. Então, por mais que a gente já viveu, ainda vem aquele sentimento de escassez. Eu olhei para ele, a gente estava voltando da fazenda, eu falei assim, nós estamos só colhendo, que a gente plantou lá atrás de um coração generoso, Coração obediente. Obediência. Essa é uma das palavras fantásticas. E eu lembro, Edson, de eu ir na missa e eu tinha muito pouquinho dinheiro, mas era contado até para comprar a caneta, né? Mas você sabe o que eu levava na missa? 25 centavos da oferta. Não deixava faltar meu 25 centavos. Olha só. Hoje eu digo que eu tenho que voltar a ser mais obediente e mais certa do que eu fazia. Hoje em dia parece que já está um turbilhão. E aí volta e meia a gente se centra. Mas eu consigo entender o chamado que assim, não necessariamente tem que ser daquela forma, mas de outras formas. Tem que ter um propósito para aquilo que a gente recebe, né? E aquela velha história, né? É o coração da gratidão. Sim. Então, a gratidão, a ajuda ao próximo. Então, eu sempre tive comigo essa questão de Deus presente e firme, né? Quando eu fui morar em Maringá, que eu deixei minha mãe para trás, gente, eu deixei minha mãe morando sozinha. Viúva, só ficou eu e ela em casa, né? Quase entrei em depressão. E aí eu me vi naquele sentimento, eu falava, era tão simples lá, por que aqui vai ser difícil? Sim. E eu rezando, indo na missa, aí veio assim na minha cabeça, é só você dar um passo atrás do outro, é só isso. Você só precisa dar um passo, depois você vai dar o outro passo, você só precisa caminhar, mais nada. Eu comecei, toda vez eu falava isso para mim mesma. Então, essa conexão com Deus é muito da orientação do que eu falo da oração do Espírito Santo, né? Então, por mais que às vezes na sua vida você talvez se perca no meio do caminho, mas ele não tá se sempre encontre, lá. né? Ele está sempre lá, né? Para nos abraçar, para falar, filho, vem cá de novo, Sim. né? Então, para mim é fantástico. E eu hoje, depois de muitos e muitos anos, eu consigo traduzir um pouco melhor do que eu não conseguia entender no passado, nessa conexão com Deus, a importância dele no nosso caminho. Sim, com certeza. E você acredita, assim, que você tem concluído, feito o seu propósito de vida, assim? Cada vez eu enxergo que ele é maior do que eu já passei. Aí eu fico me perguntando assim, qual que é a próxima fase? Senhor, Vamos lá. qual que é a próxima fase? Né? E aí eu já começo a entender que assim, a comunicação faz parte, mas tem mais coisa para a gente falar, tem mais coisa para ajudar o próximo, tem mais coisa para traduzir que não é só herbicida, e o mundo precisa mais disso. Sim. Né? Então, cada vez eu enxergo que propósitos diferentes, né? E cada negócio novo que surge, e esses dias eu tive essa conversa com o Rodrigo lá em casa, eu falei assim, para que a gente quer mais isso aqui, mais esse negócio que está surgindo agora? Qual que é o propósito? Então, se esse negócio dando certo aqui, nós vamos fazer isso, a gente vai fazer assim, 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 para a comunidade.
Sim, servir. Servir. O maior legado de Cristo é servir. Exatamente. Então, se você tem que trazer isso na vida da gente, sabe? Porque, pessoal, se a vida viver só em função de dinheiro, fica sem sentido, sabe? Para que você quer tanto dinheiro assim? O que você quer? Claro que você precisa de dinheiro para ajudar o próximo. Claro que você precisa. Mas você precisa entender que daqui não vai levar nada não, tá? Agora o legado você deixa. A gente deixa um legado por onde a gente passa. Então, eu vim de uma família muito humilde e continuo no mesmo coração que eu tinha. E às vezes eu ainda me sinto a menina lá de São Miguel. Sim. Só que com um pouquinho mais de experiência só. É muito interessante, né? Tudo que a gente falou nesse momento é essa decisão. Aquilo que você decidiu, como a Gisele decidiu permanecer, perseverar, ela decidiu o destino dela. Então, você que às vezes está ouvindo esse podcast, vendo e ouvindo, né? Que está um pouco indeciso do que fazer e como fazer, que você foque naquilo que Deus te deu, os seus dons. E talvez se você quer crescer em alguma determinada área, que você clame a Deus, clame, né, a presença do Espírito Santo, como a Gisele disse muito bem, para que Ele te capacite, né? E você entenda. Eu acredito que é uma coisa que eu peguei uma chave para mim em todo esse podcast, pois bem eu sei os pensamentos que tem ao vosso respeito, né? Os pensamentos de Deus ao nosso respeito não são os nossos, aquilo que nós pensamos. Eu sou isso, sou aquilo, não. Deus, ele pensa pensamentos bons ao seu respeito. Então, que você entenda, assistindo esse podcast, que Deus, ele pensa pensamentos bons ao seu respeito, que você não desanime, não desiste, que você persevere. Olha só, saiu de uma cidade do interior do Paraná, foi para uma capital, aonde conseguiu fazer a faculdade, é uma faculdade estadual, eu acredito que deve ter sido muito concorrido o vestibular quando você fez. Escolheu por uma lista ali de profissões onde que o Espírito Santo, eu acredito piamente, que conduziu ela a escolher, e hoje se tornou uma referência no estado, no Mato Grosso do Sul, no nosso Brasil, como uma das grandes pesquisadoras em vários segmentos, nas plantas daninhas e outras mais. Então, qual é o seu desafio? Né? Vendo todo esse testemunho de vida, essa superação, qual é o seu desafio? Né? Podemos dizer assim, abertamente, talvez aos olhos humanos, ela seria mais alguém da sociedade, mas ela se tornou uma referência na sociedade onde ela vive, né? Então, Gisele, quero te agradecer por esse momento tão especial. Queria que você deixasse suas considerações finais ao nosso público que está nos assistindo, vendo. Olha, uma coisa que lembrem sempre, né? As crenças no qual você acredita que você está limitado aqui, Deus tem um propósito muito maior para você, tá? Quebre várias das crenças que colocaram e te limitaram, né? Se eu cheguei até onde eu cheguei e eu olho pessoas assim que eu falo assim, nossa, como que aquela pessoa chegou lá? Foi quebrando muitos paradigmas, por isso que eu gosto muito da minha mentoria, tem o nome Paradigma. Então assim, quebre esses paradigmas, confie em Deus. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos próprios planos. Sim, com certeza. Né? E tudo há um tempo. Há um tempo determinado. Então, pessoal, aproveite o processo, paciência, não queira plantar hoje, colher amanhã. Eu estou hoje mais plantando já de novo do que colhendo. E essa fica a dica. E obrigada, viu? Obrigada por esse momento, estar aqui participando. É muito bom relembrar. Obrigado você, Gisele, por estar participando com a gente nesse momento tão especial, falando sobre vida, sobre superação. Eu sei que a sua vida é bastante corrida, mas você conseguiu estar aqui. E você que está vendo esse podcast, compartilhe, envie para os seus amigos, aquele seu amigo que está assim, você está vendo que, eu acho que eu não vou ser nada na vida, eu não tenho perspectiva. Envie para os seus amigos, né? Veja que história fantástica que Deus proporcionou para ela e ela se tornou protagonista da sua própria história. Então, um abraço, Deus abençoe a sua vida e tamo junto.